Ouvi meu pai dizer às minha irmã: o seu irmão, ele não merece um centavo. Ele está fora. Eu congelei atrás da porta. Minha mãe ergueu os olhos, encarou e sorriu como se estivesse esperando por aquela frase por toda a sua vida. O ar não se moveu. Eu não respirei. Eles me apagaram em uma única sentença. Anos de lealdade desapareceram como poeira em suas gargantas. Naquela noite, eu saí sem dizer uma palavra. Movi cada real que eu tinha antes que eles pudessem tocar. Mas o que eles não sabiam era que tinham acabado de libertar o filho errado. Antes de compartilhar minha história, quero saber que você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Eu adoro saber até onde minha história alcança. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se esta história tocar em algo profundo em você, se você já foi excluído pelas próprias pessoas que deveriam te amar, por favor, inscreva-se. Isso significa mais do que você imagina. Meu nome é Ricardo Veiga, e foi assim que aprendi que, às vezes, perder sua família é a única maneira de encontrar a si mesmo. Na noite em que tudo aconteceu, Alphaville estava silenciosa o suficiente para ouvir a casa respirar. A garoa lá fora ainda não tinha começado a cair, mas o ar carregava aquele arrepio fino e metálico que sempre vinha antes dela. Eu tinha dirigido do meu apartamento em São Paulo, depois do trabalho, planejando entregar ao meu pai o relatório trimestral final que eu havia organizado para ele. Um gesto, um dos muitos que fiz ao longo dos anos para me manter útil. Lá dentro, as luzes do escritório se estendiam pelo corredor como lâminas afiadas na escuridão. Eu estava a meio caminho de bater quando ouvi a voz do meu pai cortar o ar. O seu irmão, ele não merece um centavo. Ele está fora. Por um segundo, pensei ter ouvido errado. Então eu a vi. Marina, minha madrasta, sentada no braço do sofá de couro, segurando uma xícara de chá com aquele sorrisinho calmo que ela usava sempre que conseguia o que queria. Ela não discutiu. Não precisava. Ao lado dela, Celina, minha meia-irmã, a filha de ouro deles, apenas assentiu como se tudo fosse um negócio sendo finalizado. Foi quando percebi que eles não estavam lutando pelo controle. Eles já o tinham. E eu não estava mais na equação. Eu não me mexi. Não respirei. O tom do meu pai não era de raiva. Era final. Aquele tom pertencia às salas de reunião, não às salas de estar. Quando ele falava assim, papéis eram assinados, futuros eram reorganizados. Ele não estava falando sobre punição. Ele estava me descartando como um investimento ruim. Recuei para o corredor, cuidadoso para não ranger o assoalho, e encarei a porta entreaberta. Entre aquela fenda estreita e o resto do mundo, eu tinha acabado de ser apagado. Se eles tiveram a coragem de me apagar enquanto eu estava parado do lado de fora, eles já o tinham feito no papel. Então, eu me virei, fui para a garagem e fiz o que faço de melhor: calcular. O frio cortou meu casaco enquanto eu abria minha maleta de segurança. Dentro havia 3 coisas: uma chave de segurança física, um antigo celular pré-pago e um token bancário que eu não usava desde a pós-graduação. Eu fiz o login, os olhos fixos no brilho azul da tela, os dedos firmes apesar do tremor no meu peito. Um por um, movi tudo o que eu possuía: economias, criptomoedas, fundos de emergência, para uma conta sob uma nova limitada, que eu havia registrado há 6 meses para consultoria. Eles achavam que eu era previsível. Eles estavam errados. Às 21h15, sentei-me à mesa, na casa de hóspedes, e abri meu antigo diário de auditoria. As páginas cheiravam levemente a tinta e aço, minhas 2 constantes.
Listei cada anomalia que notei nas reuniões dos últimos meses. Fui excluído de tópicos de e-mail vazios onde os anexos haviam desaparecido. Um artigo de uma revista de negócios local sobre o legado Veiga, perfeitamente cortado para remover meu ombro da foto de família. Eu disse a mim mesmo que era um descuido. Esta noite provou o contrário. Às 21h30, liguei para o único homem que já havia enfrentado meu pai, Dr. Haroldo Porter, o advogado que cuidou do espólio do meu avô Elísio. A ligação caiu na caixa postal. Deixei uma frase. Elísio Veiga nunca deixou seu legado para filhos que falsificam a própria linhagem. Então, desliguei. Às 22h20, a casa havia silenciado. Pela janela da casa de hóspedes, eu podia ver a luz fraca do escritório e ainda acesa. 3 silhuetas. Papai, Marina, Celina, fundidas em uma só. Tranquei minha maleta, fechei meu caderno e escrevi a última linha da noite, na margem. Eles acham que estão me apagando, mas eu já fui. Essa foi a última vez que estive dentro da propriedade de Alphaville como filho deles. 2 semanas antes daquela noite, comecei a notar o padrão. No início, parecia um simples descuido do tipo que acontece em grandes famílias que administram negócios maiores. Então, se repetiu. A intranet da Veiga e Associados, onde cada atualização do conselho costumava pingar na minha caixa de entrada, de repente mostrava meu nome marcado como acesso de visualizador pendente. Nenhuma notificação, nenhuma explicação. Passei meu antigo crachá da empresa no escritório de São Paulo apenas para ver a luz piscar em vermelho. Acesso de visitante. Lá dentro, a recepcionista sorriu educadamente, mas hesitou quando pediu uma sala de reuniões. O senhor não está mais na lista interna, Sr. Veiga, disse ela. A formulação doeu. Não está mais. Usei o crachá mesmo assim e subi ao 18º andar. As paredes de vidro refletiam um horizonte que, de repente, não parecia meu. No drive compartilhado, 3 pastas piscavam para mim. Conselho AF, Trust 1, Elísio Legal Prep. Todas bloqueadas. Eu não tinha permissão nem para visualizá-las. Saí do prédio antes que a segurança aparecesse. Fui para um café a 2 quadras de distância. Miro já estava lá. Nosso ex-chefe de TI, demitido no ano passado, após expor algumas discrepâncias contábeis. Ele ainda me devia um favor. Preciso que você verifique algo, eu disse, deslizando meu laptop pela mesa. Logs de acesso. Qualquer coisa com meu nome depois de novembro. A testa de Miro franziu enquanto ele digitava. 10 minutos depois, ele virou a tela para mim. Há uma nova conta de administrador, disse ele. Criada 1 dia após o funeral do seu avô. Nome de usuário. Admin Patrimônio. O nome me atingiu como água fria. Patrimônio. Era como eles chamavam o código interno do Fundo Veiga. O trabalho da vida do meu avô. Quem é o dono? Perguntei. Miro balançou a cabeça. Admin anônimo. Mas o endereço IP está vindo de Alphaville, a casa da sua família. Naquela noite, dirigi para casa, para meu apartamento, e sentei no escuro, laptop aberto, encarando os dados. Cada arquivo ligado ao fundo de Elísio Veiga havia sido movido, as permissões reescritas, meu acesso revogado. Na mesma semana em que Celina foi nomeada ELOP de ligação da família após o funeral. Não era apenas exclusão, era uma reescrita. 2 dias depois, fui à biblioteca pública no centro. Entrei em um computador limpo e recuperei a versão em cache dos meus e-mails antigos. Entre eles estava um convite de calendário intitulado Reunião da Estrutura de Sucessão. Participação obrigatória. Enviado para o meu endereço e em seguida, revogado exatamente
20 minutos antes da reunião começar. A nota nos metadados dizia: participante recusou. Indisponível. Eu nunca recusei. Alguém fez isso por mim e imprimi a evidência e comprei uma cópia de arquivo daquela revista de negócios que havia me cortado. Nos dados EXIF da versão digital, o último editor listado era o assistente de relações públicas de Celina. O apagamento da família não era metafórico, era processual. Eles tinham literalmente me editado dos registros. No final da tarde, liguei novamente para o escritório de Porter para marcar uma consulta sobre o testamento do meu avô. A recepcionista hesitou. Sr. Veiga, esse arquivo já está sendo representado por outro escritório, Whitman em Hélio Advocacia. Eles forneceram novas cartas de autorização. Meu maxilar travou. Whitman em Hélio não era um escritório qualquer. Era o que meu pai usava para aquisições, do tipo que não deixava impressões digitais. Quando desliguei, algo em mim se acalmou. A confusão se dissipou, deixando a clareza para trás como sedimento após uma tempestade. Isso não era paranoia. Era uma coreografia, planejada até o minuto. Abri meu diário e escrevi. Eles substituíram meu acesso, minha imagem, meu nome. Tudo, exceto uma coisa. A verdade que Elísio trancou. Naquela noite, decidi dirigir para Furnas. A antiga casa de campo do meu avô, perto da represa, ainda estava lá, coberta por anos de poeira e folhas de pinheiro. E se alguém havia deixado para trás uma versão não editada do passado, seria ele. Fechei o diário, coloquei-o na minha mala de viagem e sussurrei para a escuridão. Eles querem um legado sem mim. Vamos ver se conseguem sobreviver à verdade de comigo ainda nela. A estrada para a represa em Furnas serpenteava por quilômetros de pinheiros e silêncio. Dirigi com os vidros entreabertos o suficiente para deixar entrar o ar rarefeito do inverno, que cheirava a seiva fria e fumaça. A casa do meu avô ficava perto da água, como algo que o tempo havia esquecido. Um quadrado de cedro, desgastado com vigas escurecidas pela fumaça e o contorno tênue de um antigo catavento, ainda agarrado ao telhado. A porta resistiu quando a empurrei. Sempre resistia. E o rangido familiar soou mais como um aviso do que como boas-vindas. Lá dentro, tudo cheirava igual. Óleo de pinho, poeira e a leve doçura do tabaco de cachimbo que o vovô Elísio costumava apreciar. A luz entrava pelas persianas em listras pálidas, cortando a superfície de sua antiga prancheta de desenho. Aquela que ele usava para equilibrar as contas à mão. Aquela mesa era seu altar. Quando eu era pequeno, ele costumava me dizer: todo número conta uma história, Ricardo. Você só precisa saber que tipo de mentira ele está tentando esconder. Aproximei-me do grande mapa da propriedade, pregado acima de sua escrivaninha, traçando as bordas até meu dedo roçar uma costura áspera sob a gaveta. Algo pequeno se moveu sob a madeira. Curvei-me e abri com uma chave de fenda do kit de ferramentas perto da porta. Um pedaço de metal brilhou na luz. Uma pequena chave de latão, presa com fita adesiva sob a gaveta, escondida com tanta precisão que você nunca a notaria. A menos que estivesse procurando pela verdade. A escrivaninha de cedro tinha 2 fechaduras, uma de cada lado. Eu nunca as tinha visto abertas, nem quando era criança. Deslizei a chave de latão na fenda direita e o trinco cedeu com um clique cansado. Dentro havia um pacote embrulhado em pano encerado, perfeitamente selado, apesar dos anos. O ar dentro do compartimento estava seco e velho, como as patas antes de uma confissão. Desenrolei-o com cuidado, revelando 3 itens colocados um sobre o outro, como os ossos de um corpo. O primeiro era um envelope jurídico grosso, rotulado com a caligrafia de Elísio Veiga, adendo ao testamento e declaração de vontade.
O papel estava quebradiço, mas a tinta ainda escura. Sua assinatura estava lá, nítida e deliberada, datada de 1 mês antes de ele morrer. O selo do cartório captou a luz, em relevo real. As palavras Ricardo Veiga, administrador sucessor, controle acionário de 51%, Fundo Veiga, destacavam-se como algo esculpido em pedra. O segundo item era um pendrive, antigo, mas intacto, enrolado com um pedaço de linha azul. Conectei-o ao meu laptop e esperei. Um único arquivo apareceu, com apenas 27 segundos de duração. A tela se encheu com o rosto do meu avô, mais velho, mais magro, mas inconfundivelmente ele. Sua voz soou firme como ferro. Se eles transformarem isso em negócio, disse ele, mostre a eles o que é integridade. Eu confio em você. Só em você. Então a tela ficou preta. O terceiro era um pedaço de papel de carta amarelado, dobrado 2 vezes, com 4 palavras escritas em tinta que havia borrado levemente nas bordos. Sangue pode construir, mas a ganância corrói. Sentei-me ali por um longo tempo, a luz mudando sobre a mesa, respirando o silêncio como uma linguagem que eu não ouvia há anos. Cada som naquela sala pertencia à memória. O tic-tac de seu relógio antigo, o zumbido suave do vento sob o beiral, a água da represa batendo contra a margem. Uma batida me assustou. Virei-me e vi seu Zé, o caseiro, parado na porta. Seu cabelo tinha ficado branco desde a última vez que o vi, mas seus ombros ainda estavam retos. Não esperava o senhor de volta aqui, senhor Veiga, disse ele, limpando as mãos em um pano. Mas que bom que veio. Tinha outra pessoa perguntando sobre essa escrivaninha semana passada. Quem? Perguntei. Uma mulher, disse ele. Cabelo escuro, casaco bonito. Perguntou se havia uma chave reserva para a mesa antiga do seu avô. Meu pulso disparou. Você deu a ela? Ele balançou a cabeça. Disse a ela essa que não tinha nenhuma. Ela foi embora depois de 10 minutos, mas eu me lembro que o pulso dela tinha uma pequena tatuagem de lavanda, bem aqui. Ele bateu na parte interna do braço. Lavanda. O perfume de Marina, seu jardim, sua cor característica. Agradeci a seu Zé e esperei até que ele saísse em sua caminhonete antes de trancar a porta. Então, escaneei cada documento, cada selo, salvei os arquivos em um drive criptografado e guardei os originais em um estojo à prova d'água. Lá fora, a luz estava desaparecendo. O céu, sobre a represa, tornando-se cobra. Tranquei a escrivaninha novamente e deslizei a chave de latão para dentro da minha carteira. O último traço de luz do dia atingiu a borda do pendrive em minha mão. Pela primeira vez em meses, eu não me senti apagado. Senti-me ancorado. Nunca foi sobre herança. Foi sobre integridade, a dele e a minha. Liguei o carro e olhei para trás uma vez para a janela da casa. O reflexo do meu próprio rosto me encarava do vidro, mais velho, agora mais nítido. Sussurrei para a escuridão. Você confiou em mim, vovô. Agora vou garantir que eles se lembrem por quê. Quando peguei a estrada principal, São Paulo estava a 4 horas de distância, mas o plano já havia começado a se formar antes mesmo de eu fazer a primeira curva. Amanhã de manhã eu os enfrentaria. Não com raiva, mas com provas. A cozinha da casa em Alphaville sempre pareceu mais um showroom do que um lugar onde alguém realmente comia. Bancadas de mármore, utensílios de aço inoxidável e uma longa mesa de vidro que capturava a luz da manhã com perfeição demais.
Eu podia ver meu reflexo nela quando entrei. Celina estava sentada na ponta, mexendo no celular, o café soltando vapor à sua frente. Meu pai, Henrique, estava meio escondido atrás de uma pilha de demonstrativos financeiros, enquanto Marina estava perto do fogão, mexendo mingau de aveia como se fosse um ritual de sala de reuniões. Nenhum deles ergueu os olhos. "Bom dia", eu disse. Nenhuma resposta, apenas o raspar de uma colher e o farfalhar de papéis. Puxei uma cadeira, coloquei um envelope grosso no centro da mesa e disse baixinho: "Precisamos ler isto, agora." Henrique não ergueu os olhos. "Não é o momento." "Nunca é", respondi. "Especialmente quando a pessoa que está sendo cortada está sentada bem aqui." Isso o fez parar. Celina largou o telefone, a curiosidade piscando por um momento. Marina se virou com aquela mesma calma, educada e pintada no rosto. Abri o envelope e espalhei o documento sobre o vidro. O selo do cartório pegou a luz. Meu nome brilhava como um espelho. Adendo ao testamento de Elísio Veiga. Testemunhado, datado, assinado. Pela primeira vez, a sala ficou imóvel. Celina piscou. "O que é isso?" "A parte da história que vocês não deveriam ver", eu disse. Os olhos de Marina dispararam para o selo. "Isso pode ter sido falsificado. Você sabe como é fácil recriar uma assinatura." Eu não respondi. Em vez disso, abri meu laptop e cliquei no arquivo de vídeo. O rosto do meu avô apareceu, granulado, mais claro, a voz firme como pedra. "Se eles distorcerem isso, Ricardo, mostre a eles. Eu confio em você. Só em você." O silêncio que se seguiu foi do tipo que esvazia uma sala. A colher de Marina tremeu contra a panela. Celina cruzou os braços, tentando esconder a forma como seu maxilar se contraiu. Henrique recostou-se, olhando para a sua mesa, como se ela pudesse engoli-lo. "O vovô estava velho", disse Marina, finalmente forçando uma risada. "Ele estava confuso, perto do fim. Ele estava lúcido o suficiente para registrar em cartório", eu disse, "por um amigo dele que se aposentou antes que qualquer um de vocês pudesse comprá-lo." Ela abriu a boca para falar, mas eu a cortei, deslizando uma segunda pasta para frente. "Eu entrei com uma liminar esta manhã. O fundo Veiga está congelado até que a validade do testamento quando seja revisada. Qualquer tentativa de mover ou realocar ativos agora se qualifica como adulteração." A cabeça de Henrique disparou. "Você foi a justiça." "Eu fui a verdade", eu disse. A voz de Celina rachou a tensão como vidro. "Você acha que isso faz de você algum tipo de herói? Você está queimando o nome da família." Eu olhei para ela. Os mesmos olhos escuros que os meus, mas mais frios. "Não", eu disse suavemente. "Estou abrindo uma janela. A fumaça é de vocês." O ar zumbia com fúria, não dita. Marina agarrou sua caneca com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Então ela disse, rápido demais: "Mesmo que esse documento seja real, não é a única cópia." Meu pai se virou para ela, confuso, mas eu peguei o brilho nos olhos dela. O erro que ela não pretendia cometer. Outra versão em algum outro lugar. Talvez adulterada, talvez forjada. Guardei essa informação em silêncio. Antes que alguém pudesse falar novamente, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Miro. "Ricardo, o Admin Patrimônio logou de novo ontem à noite do seu IP de Alphaville." Bloqueei a tela e guardei o telefone no bolso, o pulso firme. Fechei o laptop, juntei os documentos e me levantei. "Continuaremos isso em algum lugar que realmente importe", eu disse. Nenhum deles se moveu.
O olhar furioso de Celina me seguiu até a porta. A respiração de Henrique estava pesada, controlada, como a de um homem tentando não perder a compostura. O sorriso de Marina era vidro quebradiço. Ao entrar no corredor, ouvi o leve tilintar de uma colher batendo na porcelana atrás de mim. Era um som tão pequeno, quase inexistente, mas ecoou como um veredito. Eu não olhei para trás. A luz da manhã se derramava sobre o piso de mármore enquanto eu saía. O envelope debaixo do braço. Meu nome, Ricardo Veiga. Finalmente, pesado, novamente. Não como um fardo, mas como prova. O elevador zumbia enquanto subia. Um rosnado mecânico baixo que combinava com o ritmo do meu pulso. Quando as portas se abriram, a sala de reuniões com paredes de vidro já estava cheia. O céu lá fora, sobre São Paulo, estava baixo e sem cor, pesado de garoa. Lá dentro, tudo brilhava. O piso de mármore, os detalhes cromados, a superfície polida da mesa de conferência que refletia minha sombra, antes mesmo de eu me sentar. Eles estavam todos lá. O CFO, Tomás Guedes, o COO, Rui Matos, 3 sócios seniores que eu mal reconhecia mais. E do outro lado da mesa, meu pai, Henrique, sentado ao lado de Celina e do advogado deles, da Whitman and Hélio. Marina não tinha vindo. Ela não precisava. Sua influência pairava no ar como perfume caro. Quando dei um passo à frente, a sala silenciou. Tomás limpou a garganta. Estamos no meio da revisão de uma proposta de transição. Atribuição temporária de autoridade executiva. Não há necessidade de ser temporária, eu disse, colocando uma pasta sobre a mesa. A autoridade já é permanente. Algumas cabeças se viraram. Meu pai ajustou suas abotoaduras. Ricardo, disse ele lentamente. Este não é o lugar para teatro. É o único lugar que restou para a verdade, respondi. Deslizei o documento em direção a Tomás. Ele leu a primeira linha, parou e leu novamente. O selo do cartório brilhava sob a luz fluorescente. Adendo ao fundo Veiga, murmurou Tomás, a testa franzida. Assinado por Elísio Veiga. Registrado em cartório. Isso é legítimo, eu assenti. Registrado no cartório em São Paulo, 3 meses antes de sua morte. 51% do controle acionário transferido para mim. O silêncio era perfeito. Lá fora, o vento batia no vidro com um gemido baixo e constante. Lá dentro, o som de papéis se movendo era o único movimento. Celina foi a primeira a quebrar. Você não pode esperar que alguém leve isso a sério. O vovô estava doente. Ele não entendia o que estava assinando. Ele entendia o suficiente para certificar, eu disse. E ele entendia o suficiente para não deixar nada para vocês, exceto o que vocês já pegaram. Abri meu laptop, projetando a tela na parede. Vamos analisar o que isso significa. Cliquei uma vez. Item de despesa, entretenimento de cliente de $80 mil. Pago no último trimestre. Descrição. Prospecção de clientes. Destinatário. Conta pessoal de Henrique Veiga. Tomás se inclinou para a frente, ajustando os óculos. Isso não é procedimento padrão. Próximo slide. Eu disse. Pinho Alto Consultoria Ltda. Uma empresa de fachada registrada em nome de Celina Veiga. 260 milhões em taxas de consultoria debitadas do orçamento de marketing interno do fundo. Sem entregáveis, sem notas fiscais. O rosto de Celina perdeu a cor. Isso é mentira. Está nos registros bancários. Você assinou cada transferência. Eu não levantei minha voz. Não precisei. E então
Veio a última pasta, aquela que fez até Ruimato se mexer desconfortavelmente na cadeira. Joguei-a sobre a mesa. Veiga Patrimônio Holdings, eu disse. Registrada da nas Ilhas Cayman. Proprietária Marina Veiga. Saldo da conta, IC 3,4 milhões de reais. Fonte, liquidação de ativos internos do braço humanitário da Fundação Veiga. Meu pai se levantou. Você passou dos limites. Não, eu disse baixinho. Eu estou no livro Razão. Os sócios sussurravam entre si. A voz de Tomás, finalmente, cortou o burburinho. Eu já vi o suficiente, disse ele. Esses registros batem. O advogado de Henrique tentou interromper, mas Tomás balançou a cabeça. Isto não é um debate. Os números falam. Recolhi os arquivos e fechei o laptop. Não se trata de tomar partido, eu disse. Trata-se de limpar o que está apodrecendo há anos. Enquanto eu caminhava em direção à porta, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem, sem remetente. Arquivo legado. Estão movendo algo offshore esta noite. Eu não parei de andar. As portas se fecharam atrás de mim com um silvo, selando o silêncio deles lá dentro. Lá fora, a garoa havia começado a cair, suave e implacável. Do quarto ruas o andar, parecia que a cidade inteira estava se dissolvendo sob uma camada de cinza. Pensei nas palavras de Elísio, aquelas escritas por sua mão. Sangue pode construir, mas a ganância corrói. Sussurrei-as sob minha respiração e caminhei para o frio. Não havia andar mais alto para subir. A única coisa que restava agora era observar todo o resto cair. A mensagem de texto chegou 2 dias depois. 1 hora, sem advogados. Era tudo o que dizia. Eu não precisei perguntar de quem era. A viagem para Itu foi longa e sem vento. A rodovia curvava-se para o interior através de quilômetros de campos abertos, até que o céu ficasse claro e pálido, novamente. A igreja de Santa Helena ficava quieta na saída da cidade. Uma pequena igreja de pedra cercada por jardins que cheiravam levemente a lavanda, mesmo no ar seco. Ela estava esperando em um banco, atrás da capela, tesoura de poda na mão, vestida de branco. Marina Veiga nunca pareceu tão jovem ou tão fria. Quando ela se virou para mim, a luz do sol brilhou contra o aço da tesoura. A leve tatuagem roxa em seu pulso captou a luz, delicada e deliberada. Então, disse ela suavemente, você encontrou a casa. Encontrei, eu disse. E você? Seus lábios se curvaram, nem sorriso, nem negação. Eu fui lá para limpar velhas memórias. Você não era o único que o amava. Dei um passo mais perto. Você estava procurando pela chave da escrivaninha, aquela que ele escondeu debaixo da gaveta do mapa. Ela não respondeu, apenas se curvou para cortar outro talo. O cheiro de lavanda esmagada encheu o ar. Você sempre foi muito parecido com ele, disse ela finalmente. A mesma necessidade de ser justo, de provar que todos estão errados. Foi isso que o quebrou. Sabe, Ricardo, integridade não vence guerras. Controle, sim. Eu não estou em guerra, eu disse. Estou apenas consertando o que está podre. Ela ergueu os olhos, afiados e calmos. Você acha que nos expor salvará o nome Veiga? Você vai destruí-lo. Elísio construiu um império, mas o construiu sobre ilusão. Eu apenas mantive as luzes acesas depois que ele morreu. Henrique não sabia liderar. Celina não sabia pensar. Sem mim, esta família teria desmoronado muito antes de você voltar. Eu a encarei por um longo momento. Talvez precisasse desmoronar. Talvez essa seja a única maneira de reconstruir algo honesto.
Marina enfiou a tesoura na terra, com a lâmina para baixo, até que apenas o cabo aparecesse. Tudo desmorona, ela sussurrou. Até mesmo a verdade. Só quando ela está sozinha, eu disse. Quando é apoiada por evidências, ela sobrevive. Ela riu, suavemente. O tipo de som que não pertencia à luz do sol. Você realmente acha que venceu? Eu acho que comecei. Ela se levantou do banco, alisando a manga sobre a tatuagem, como se pudesse apagá-la. Você entenderá em breve. O tribunal não é gentil com aqueles que pensam que são donos da verdade. Ela pertence a quem conta a melhor história. Tirei uma foto dobrada do meu bolso e coloquei no banco ao lado dela. Um quadro estático da câmera da casa de campo. Sua silhueta, seu pulso, a marca de lavanda clara como o dia. Você deveria ter cuidado com as histórias que conta, eu disse. Às vezes, as evidências falam mais alto. Sua expressão não mudou, mas sua mão tremeu quando ela alcançou a foto. Você acha que me encurralou? Ela murmurou. Mas algumas verdades nunca chegam aos registros. Talvez não, eu disse, virando-me para o caminho. Mas alguns de nós vivem o suficiente para garantir que cheguem. Eu me afastei. Atrás de mim, o som da tesoura batendo na terra ecoou uma vez, limpo e final. O vento mudou, carregando o cheiro de lavanda atrás de mim pelo caminho. Quando cheguei ao carro, ele estava grudado no meu casaco. Sentei-me ao volante, olhando para minhas mãos no volante, a leve poeira de pólen brilhando em minhas mangas. Eles podiam falsificar assinaturas, podiam comprar silêncio, mas não podiam falsificar a luz do dia. O sol estava se pondo quando voltei para a estrada em direção a São Paulo. A data do tribunal já estava no calendário. A próxima vez que eu a enfrentasse não seria em um jardim. Seria sob juramento. No momento em que entrei no Tribunal 4, a luz do inverno havia transformado os altos painéis de vidro em fogo branco. Os bancos rangiam. O chão cheirava levemente a óleo de limão e papel. Dr. Heitor Prats, meu advogado, assentiu uma vez e colocou nossas pastas em uma pilha organizada. Do outro lado do corredor sentavam-se os advogados da Whitman e Hélio, flanqueados por Henrique, Celina e Marina, em um terno pálido da cor do silêncio. O oficial de justiça pediu ordem. A juíza ergueu o martelo. A sessão está aberta. A Whitman e Hélio começou como se estivesse lendo um roteiro. O suposto adendo ao fundo Veiga é inválido. O Sr. Elísio Veiga reconsiderou antes de sua morte. Eles deixaram as palavras pairarem, como se a repetição pudesse transformá-las em fatos. Mantive minhas mãos espalmadas sobre a mesa e contei minhas respirações, do jeito que Elísio me ensinou quando os números ficavam altos. Quando chegou a nossa vez, Heitor se levantou. Meritíssima, com a permissão do tribunal, vamos exibir uma curta gravação. Conectei o pendrive. O monitor piscou e, em seguida, focou no rosto do meu avô. Magro, de olhos penetrantes, inabalavelmente presente. Se eles distorcerem isso, Ricardo, mostre a eles. Eu confio em você, só em você. A sala absorveu sua voz como se estivesse faminta por ela. A tela ficou preta. O advogado de defesa tentou se recuperar. Mídia digital pode ser alterada. Heitor deslizou um fichário fino para frente. Relatório forense, cadeia de custódia, valores de hash e carimbos de criação registrados em 6 de dezembro de 2021. A consulta no cartório ocorreu no mesmo dia. A juíza fez um sinal para o escrivão. Páginas se moveram, canetas riscaram. Chamamos o tabelião. Ele andou devagar, parou reto, colocou a mão na grade e disse que se lembrava de Elísio pela forma como ele insistiu em ler cada linha em voz alta.
até mesmo o texto padrão. Eu o vi assinar. Ele disse que sabia exatamente o que queria. Marina se mexeu. Um farfalhar suave de tecido. Meritíssima, disse ela com a voz uniforme. Nós também temos uma cópia posterior das intenções do Sr. Veiga. Ela entregou uma impressão em um plástico transparente. A juíza ergueu uma sobrancelha. Eu permaneci sentado. Todos nós sabemos que isso é um recortar e colar digital. Eu disse baixinho. Verifiquem os metadados. A juíza sinalizou para o especialista técnico. 10 minutos depois, ele ergueu os olhos. Este arquivo mostra edições datadas de 4 dias após a data registrada da morte do Sr. Veiga. A sala do tribunal silenciou novamente, o tipo de parada que parece uma respiração presa desistindo. Os dedos de Marina se apertaram em sua bolsa, os nós dos dedos pálidos. Passamos para os números. Heitor apresentou Tomás Guedes. Tomás ajustou o microfone e falou sem rodeios. Ele descreveu os 80 reais rotulados como entretenimento de cliente que caíram na conta pessoal de Henrique. Ele expôs os 260 mil direcionados a Pinho Alto, consultoria Liteda. Uma consultoria apenas no nome, registrada, mostrada em nome de Celina. Ele marcou transferências, datas, autorizações. Cada assinatura correspondia a uma página. Cada página correspondia a um lançamento contábil. Cada lançamento contábil correspondia a uma confirmação bancária. O advogado, do outro lado, protestou contra o tom, o escopo, a relevância. A juíza indeferiu. Atenha-se aos fatos, disse ela. Tomás o fez. Quando ele terminou, eu podia ouvir o velho relógio no corredor tic-taqueando, indo entre as palavras. A cadeira de Celina arranhou o chão. Sua voz saiu pequena e aguda ao mesmo tempo. Eu não sabia, disse ela, os olhos brilhantes. Mamãe disse que era temporário, que nós devolveríamos. Encontrei seu olhar e mantive minha voz nivelada. Nada é temporário na ganância. Henrique se levantou como um homem lembrado do orgulho na hora errada. Você está arrastando seu pai pela lama, disse ele para mim, o maxilar cerrado. Você está manchando nosso nome. Eu estou segurando um espelho, eu disse. As manchas já estavam lá. Para a última prova, levei uma única folha, amarelada nas bordas, com a caligrafia que eu conhecia melhor do que meu próprio nome. Sangue pode construir, mas a ganância corrói. Deixei a frase assentar. Depois acrescentei. Ele escreveu isso em sua sala de contabilidade, no dia em que fechou os livros pela última vez. Eu não estava apelando para a simpatia. Eu estava apontando para a verdade. A juíza levou os arquivos para seu gabinete. 30 minutos é muito tempo quando você passou meses para chegar aqui e a maior parte da sua vida tentando não chegar. Quando ela voltou, a sala se levantou e sentou como um só. Ela leu sem cerimônia. O adendo é válido. O tribunal me reconhece como administrador sucessor com controle acionário do Fundo Veiga. O uso indevido de fundos é encaminhado para investigação em relação a Henrique e Celina. Marina está permanentemente removida de qualquer autoridade fiduciária sobre o fundo. Nenhum som veio da nossa mesa. Nenhuma celebração, apenas a quietude de algo colocado de volta em sua prateleira de direito. Recolhi as provas, deslizei a ordem judicial para uma pasta simples e me levantei. Meu corpo parecia mais leve e mais pesado ao mesmo tempo, como sair de águas profundas. O corredor do lado de fora estava lotado de microfones e câmeras, apontados como perguntas. Eu continuei andando. O vento de São Paulo
bateu como uma lâmina limpa no segundo em que as portas se abriram. Pela primeira vez em meses, enchi meus pulmões e a respiração não falhou. Eu não ganhei uma família. Eu ganhei um nome. E às vezes, isso tem que ser o suficiente. A primavera chegou tarde, a Furnas, tímida e cuidadosa. A represa relaxou seu domínio sobre a margem. Os degraus da casa ainda rangiam nos mesmos lugares. Eu carregava o antigo livro Razão debaixo do braço e a ordem do tribunal dobrada uma vez dentro do meu casaco, como duas metades do mesmo documento, escritas com décadas de diferença. Lá dentro, os riscos de tinta na escrivaninha de Elísio pareciam um mapa de um rio que havia mudado de curso ao longo dos anos. Coloquei o livro Razão sobre ela e o abri na página onde sua caligrafia se inclinava, mais forte do que o habitual. A verdade não grita, ela se sustenta. Eu disse a frase em voz alta. A sala a acolheu do jeito que as salas fazem quando se lembram da voz que as ensinou a ficar quietas. Sentei-me na cadeira dele e observei a represa pela janela. A superfície segurava o céu como uma mão firme segura uma xícara. Sem tremer, sem derramar. Naquele reflexo, vi os meses atrás de mim em uma única linha ininterrupta. A porta entreaberta em Alphaville, a conta de administrador que eles pensaram que ficaria escondida. A chave de latão sob a gaveta. A cozinha, onde a luz do sol fez o selo do cartório brilhar. O banco, onde a lavanda manchava o ar como uma mentira tentando cheirar a virtude. O tribunal, onde uma voz de 27 segundos de vídeo sobreviveu a 100 páginas de argumentos. Peguei a ordem do tribunal e a coloquei ao lado da nota de Elísio. Uma estava carimbada em tinta azul, a outra em convicção. Eu não precisei escolher entre elas. Eram a mesma resposta em idiomas diferentes. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Celina. Quero te ver. Não para pedir desculpas. Estou cansada. Li 2 vezes, depois uma terceira, e então coloquei o telefone virado para baixo. Algumas respostas não devem ser escritas no cansaço. Nos fundos, o chão estava macio sob a linha de sombra do cedro. Cavei com a pequena pá que morava na varanda desde que eu era criança, o cabo gasto e liso por anos de uso comum. Quando o buraco estava pronto, coloquei a jovem muda de cedro, firmando o tronco com ambas as mãos. O cheiro subiu, resina verde, uma doçura que não pedia atenção. Coloquei a terra de volta ao redor das raízes e pressionei minha palma no solo até ficar plano. Eles tentaram me enterrar. Eu disse baixinho. Mas eu não cavei uma cova. Eu plantei algo. A brisa se levantou, presa nas agulhas, e fez um som como uma resposta suave. Fiquei ali o tempo suficiente para sentir minha respiração se igualar ao ritmo da represa. Pensei em deixar a ordem judicial emoldurada na parede da casa, como algumas pessoas penduram diplomas. Em vez disso, dobrei-a novamente e a deslizei para abrir a gaveta de baixo, sob o livro Razão, onde o papel se torna parte da madeira. Eu não a levaria de volta para São Paulo. O ponto havia sido provado. Carregá-la por aí seria outro tipo de corrente. Na varanda, a cadeira onde Elísio costumava sentar rangeu sob meu peso. Fechei os olhos e o ouvi como costumava. Não uma gravação desta vez, mas uma presença que não precisava de prova. Números contam histórias, ele dizia. Silêncios também. Aprenda-o a ler ambos. O telefone vibrou novamente, depois parou. Eu deixei. Haveria tempo para um café, para uma reunião em território neutro, para qualquer conversa que existisse entre um irmão e uma irmã, quando as luzes do palco estão apagadas e não há mais nada a herdar além da verdade. Eu não sabia o que diríamos. Eu só sabia que iria ouvir. Quando finalmente me levantei, a muda lançava uma sombra fina que quase alcançava os degraus.
No reflexo da janela, minha forma e a da árvore formavam uma única linha. Tranquei a casa e comecei a descer o caminho, com a luz às minhas costas. O cheiro de cedro persistindo como uma promessa que não precisava ser dita para ser acreditada. Eu voltaria em 1 ano. Não para checar o fundo. Não para contar nada além dos anéis que ainda não haviam se formado. Alguns legados são medidos em balanços patrimoniais. O nosso seria medido em se esta árvore sobreviveria ao vento. A represa segurava o céu, novamente, quando cheguei ao carro. Pensei na frase pela qual vivi sem saber. O trabalho não é gritar a verdade mais alto. É garantir que ela possa se sustentar quando os gritos pararem. Coloquei a chave na ignição e sorri. Não para a vitória, mas para o silêncio.